Tudo bem? Seja bem-vinda, seja bem-vindo ao primeiro vídeo da série Função. Famosíssimo assunto função, hiper famoso, mas na realidade o nome é função cartesiana, tá bom? E as pessoas têm uma necessidade, um nervoso terrível para aprender função, porque eu quero aprender função. Meu Deus, eu não sei função, quem é que vai me ensinar função? Como é que eu aprendo função? Deixa eu passar para você aqui agora. Primeiro, começar com um requisito para aprender função. Matemática básica. Não precisa ser nenhuma matemática lá específica, lá um pouco mais pesada da básica, não. O feijão com arroz mesmo já é suficiente para você entender função. Não tem muita exigência, não. Você precisa do básico, o básico da matemática básica que você precisa para aprender função. O outro requisito é força de vontade. Sem força de vontade você não dá um passo em função. Então os dois requisitos, matemática básica e força de vontade. Sendo em primeiro lugar a força de vontade e depois a matemática básica. Tá bom? Função. As pessoas falam de função como se função fosse um assunto. Não é um assunto. Função é algo assim, as ramificações, os braços no plural, os braços do assunto função são enormes, imensos e em grande quantidade que você nem desconfia. Até o assunto chamado determinante, aquele que você estuda depois de matriz, determinante, na realidade é definido como uma função. Olha aí você, tá vendo? Então, só para você ter uma ideia, eu não vou dizer todo o número de funções, senão a gente teria todas as funções, porque teria que ter um vídeo aqui de 6 horas com você aqui, só para falar as funções. Aqui o que é que nós iremos ver? Vamos lá. As mais famosas: função do primeiro grau, função do segundo grau, função composta, função inversa, função bijetora, sobrejetora, injetora, função recíproca, função racional, função logarítmica, função exponencial, função modular, função trigonométrica, meu Deus, e por aí vai. Menos função trigonométrica, porque isso aí nós veremos lá no curso de trigonometria. Não faz sentido eu dar função trigonométrica lá e dar aqui. Função trigonométrica, você como assinante vai ter direito a assistir lá. No finalzinho do curso de trigonometria a gente dá a função trigonométrica, né? Função seno, função cosseno, função tangente, função secante, função cossecante. E a função cotangente. A gente vai ver tudo isso lá em trigonometria. Mas vamos lá, como é que a gente pode definir função? Bom, antes de definir função, deixa eu apresentar para você dois modos distintos, duas maneiras distintas de estudar função. O primeiro modo é um modo clássico, tradicional, que eu particularmente gosto mais, mas eu sou obrigado aqui nesse curso a colocar de lado a preferência pessoal, tá bom? A necessidade aí de você aí falar mais alto do que a minha preferência. Esse modo que eu gosto mais é o tradicional, começa com bastante teoria, é bem denso, bem compacto mesmo, denso mesmo, preparando o terreno para tudo que virá na frente. Começa com a definição de plano cartesiano, eixos coordenados, coordenadas cartesianas, produto cartesiano, relação cartesiana, meu Deus, para depois entrar na definição de função, tá bom? E a segunda abordagem, que eu usaria aqui com você, essa segunda abordagem, já começa, digamos assim, da definição de função. Mas é uma definição diferente. Porque se for usar a definição formal, vai para lá usar a palavra, expressão, relação, que eu vou evitar dar aqui. Tá bom? Não pelo menos de maneira explícita, a gente vai evitar aqui. Essa segunda abordagem já começa de função, e ela é uma abordagem mais leve. Ela está mais voltada para aquelas pessoas que entre os desejos da vida não está se tornar um professor de matemática. Muito provavelmente, mas muito provavelmente você que está me ouvindo não está entre os seus planos se tornar um professor ou uma professora de matemática. Então não faz muito sentido, eu concordo plenamente, apesar de eu gostar muito de matemática, mas não faz sentido eu chegar aqui agora e metralhar você com um bocado de teoria que na realidade, no final das contas, é absolutamente desnecessário para você resolver um problema de função lá, caiu no Enem, no vestibular ou em um concurso público. Então é essa segunda abordagem que a gente vai adotar aqui. A definição de função, essa definição que eu acho muito bonita, eu já vou deixar para você na lista,
que a gente vai disponibilizar a partir do segundo vídeo para os assinantes. Você já pode pegar essa lista, vai estar essa definição. Aqui a gente vai falar de uma maneira mais informal ainda, tá bom? Então é essa abordagem de função que nós iríamos fazer. É aquela abordagem para a pessoa que quer só entender, resolver problemas de função, para aquela pessoa que vai fazer um concurso público, vai fazer um vestibular, ou até mesmo quer aprender matemática. Muito comum isso, muito comum e bonito, né? É uma mudança bem inicial, mas é uma mudança na mentalidade das pessoas. Ultimamente eu venho conhecendo muita gente que está aprendendo matemática para ajudar os filhos na escola, porque está pensando lá no futuro, né? Está vendo que é só a educação que leva você lá para frente. Então, é justamente para essas pessoas que a gente vai direcionar o curso de função, tá bom? Vamos lá. Como é que eu posso definir aqui para você de maneira bem leve, bem informal, o que é função? Vamos lá. Imagine que você tenha dois conjuntos numéricos e que você pegue os elementos de um conjunto e comece a relacionar. Já usei a palavra relação. Não tem como você escapar, tá vendo? Não tem relação cartesiana. Você comece a relacionar os elementos de um desses conjuntos com os elementos do outro conjunto. Se essa relação, esta forma de relacionamento obedecer, isso é importantíssimo, viu? Com certeza a parte mais importante do vídeo. Se essa forma de relacionamento obedecer, atender, satisfizer certas exigências, daqui a pouco, ainda nesse vídeo, eu explico para você que exigências são essas. Se estas exigências forem satisfeitas, forem atendidas, esta forma de relacionar dois conjuntos recebe o nome de função. Mas você tem que obedecer esta forma. Não é como você, fulano, quer. Isso aqui, gente, não é ciência social. Isso aqui é matemática. É uma ciência exata. Não dá. Daqui a pouco é muito importante isso para você. Daqui a pouco eu explico para você que a gente tem que, digamos assim, atender a definição apresentada pela matemática. Uma abordagem de estudo das ciências sociais se dá de uma maneira completamente diferente da abordagem das ciências exatas, apesar de ambas serem ciências e com problemas hipercomplexos, tanto um quanto o outro, tá bom? É interessante aqui agora, né? É inevitável. Eu nunca consegui entender direito, me permita esse comentário, é irresistível. Essa briga que existe, uma briga boba e estúpida que existe entre o pessoal de humanas e o pessoal de exatas. Um achando que a ciência dele é mais inteligente, é mais bonita do que a outra. Ambas são bonitas, são lindas e com problemas super complexos, tá bom? Não fico pensando, o pessoal de exatas tende a achar que o pessoal de humanas faz humana porque não tem capacidade de fazer exatas. Já o pessoal de humanas acha que ciências exatas, matemática, física é uma atividade intelectual inferior, que o bom é a área deles, é filosofia, sociologia, antropologia, história. Poxa, os dois estão errados. São maneiras diferentes de abordar problemas diferentes, cada um com seus problemas, tá bom? Complexos, diga-se de passagem, tanto em um quanto no outro, tá bom? Mas volta para matemática, vamos voltar para matemática. Então é muito importante, daqui a pouco no final do vídeo eu explico para você que exigências são essas. Mas o que é que a gente vai fazer agora? Vamos fazer o seguinte, então. Eu vou pegar duas fórmulas da física. Eu acho que vai ficar mais fácil. Eu pegar duas fórmulas da física, fazer alguns cálculos, mostrar para você alguns exemplos, e com esses exemplos vai ficar mais fácil você entender o conceito de função, tá bom? Essa primeira fórmula aqui é lá da termometria. Quando você estuda termologia, você estuda um assunto chamado termometria. Nós iremos ver isso no curso de física, inclusive a demonstração de como você obtém essa fórmula. Esse TC que você está vendo aqui é a abreviatura para temperatura em graus Celsius. É a escala usada no Brasil, né? Celsius. Quando você pega um termômetro para fazer a temperatura, a leitura, a medida da temperatura da pessoa, na realidade o que você vai ler no termômetro são graus Celsius. Quando você está assistindo
o noticiário e que vê lá a apresentadora ou o apresentador dizendo que em tal região do Brasil a máxima será de 32, 28 graus. 28 graus o quê? Graus Celsius, tá bom? É a antiga escala centígrada. Antiga escala centígrada, hoje chamada de escala Celsius, em homenagem ao físico sueco Anders Celsius. Esse TF aqui é a abreviatura de temperatura na escala Fahrenheit, né? Que é usado nos países de língua inglesa, tá bom? Então olha só o que é, e essa fórmula aqui converte. Você tendo um valor na escala Fahrenheit, substitua ali e obtém na escala Celsius, ou então ao contrário. E da maneira como ela está escrita aqui, a temperatura na escala Celsius é função, olha a palavrinha, função do valor da temperatura em Fahrenheit. Vamos colocar aqui alguns exemplos? Então me acompanha aqui, vai. Vamos botar aqui, temperatura Fahrenheit e aqui temperatura na escala Celsius, tá bom? Eu vou pegar alguns valores fáceis, não se assuste não. Tá vendo esse TF aqui? Eu quero que você bote o número 104. Dá pra fazer isso de cabeça, né? Não precisa pegar lápis, não, dá pra fazer de cabeça. Por favor, se aquete aí. Bote 104 aqui pra mim, botou? 104 menos 32, isso vai dar 72. 72. 72 dividido por 9, isso vai dar 8. 8 vezes 5, 40. Explica aí o que você fez. Olha, aquela fórmula está nos dizendo que uma temperatura de 104 graus Fahrenheit é igual a uma temperatura de 40 graus Celsius. Essa temperatura não é mais baixa, não, ou essa aqui é mais alta. A agitação térmica aí, a agitação das moléculas nesse caso, é absolutamente a mesma para uma determinada quantidade de massa, né? É a mesma, absolutamente a mesma. A leitura é que muda, mas a temperatura, ih, o fulano tá com febre alta, 40 graus Celsius. Lá na Inglaterra seria, olha, o fulano tá com febre, tá com 104 graus Fahrenheit. Pelo amor de Deus, ninguém vai ficar com 104 graus Celsius, pelo amor de Deus. A temperatura é a mesma, a leitura é que muda, percebeu? Então uma temperatura de 104 graus Fahrenheit equivale a uma temperatura de 40 graus Celsius. Eu obtive isso aqui, tá bom? Vamos pegar agora um outro valor. Joga aí no lugar de TF, joga o número 32. Pronto, vamos ver o que é que acontece. Vai. 32 menos 32 é igual a 0. 0 vezes 5 é igual a 0. 0 dividido por 9 é 0. Opa, que maravilha! O que é que significa isso? Uma temperatura de 32 graus Fahrenheit, isso é igual a uma temperatura de 0 graus Celsius. É a temperatura de fusão da água ao nível do mar e a pressão atmosférica normal, 1 atm, né? Foi o que aconteceu. Interessante. Aí é que a gente já começa... A gente está misturando matemática e física. A gente já começa a pôr o pé na definição de função. Interessante que os valores de TC, eles dependem dos valores de TF. Para cada valor que eu substituo aqui de TF, eu vou encontrar um único valor para o TC. Certo? Estou começando a entrar na definição de função. Bom, o que é que nós vamos fazer aqui agora? Se liga aí agora, viu? Se liga. Essa outra fórmula, deixa eu colocar aqui. Essa outra fórmula que você está vendo é lá da dinâmica. Ela calcula, ela serve para calcular a energia cinética de um corpo de massa M, a massa desse corpo, medida em quilogramas, para que a gente possa trabalhar no sistema internacional. Aqui eu vou trabalhar em quilogramas, tá bom? E a velocidade desse corpo, medida em metros por segundo, tá? Tudo no sistema internacional, tá bom? Essa energia cinética a gente calcula substituindo. O que é que eu vou fazer aqui agora? Eu vou pegar esse valor, a energia cinética, que espaço aqui, meu Deus. Vamos fazer o seguinte, vamos pegar um corpo de massa, 10 kg, tá bom? 10 kg sobre 2 V ao quadrado. Vamos lá. 10 dividido por 2, isso vai dar 5. Portanto, para um corpo de massa 10 kg, a energia cinética dele, a energia associada ao movimento,
a velocidade de um corpo, tá bom? A energia cinética desse corpo é uma função, pelo amor de Deus, é uma função do módulo da velocidade do quadrado, no caso aqui do quadrado do módulo da velocidade desse corpo. Para cada valor de V que eu colocar aqui, eu vou obter um valor para a energia cinética. Então a energia cinética, ela depende, de novo a palavra depende, usei aqui e estou usando aqui. Ela depende do valor da velocidade. Então o que é que a gente vai fazer aqui? Vamos lá. Eu vou botar aqui a velocidade, que a gente vai colocar a velocidade, e aqui a gente vai colocar a energia cinética, tá bom? A energia cinética. Vamos escolher alguns valores aqui para a velocidade do corpo. Se eu pegasse esses valores, interessante, você pode até fazer como exercício. Se eu pegasse aqui 104, eu vou pegar 104, só para você ter uma ideia de que mudando no carro, vai dar um número gigantesco, né? Vai dar um número gigantesco aqui. Mas vamos lá. Se eu pegar 104 aqui nessa fórmula, vai dar um valor diferente para a energia. Então vamos lá, 104 ao quadrado. Meu Deus, vai dar um número gigantesco. 10.816 vezes quanto? Vezes 5. Vezes 5. Dá 54.080. 54.080 joules, né? É a unidade de medida de energia lá no Sistema Internacional de Unidades, né? Joule é uma homenagem ao físico escocês, se eu não me engano, do século XIX, James Prescott Joule, né? Então, olha só, mudou, né? Claro, aqui 104 se casou, se relacionou. 104 se relacionou com 40, 104 aqui se relacionou com 54.080, porque são, apesar dos números serem os mesmos, mas são cálculos diferentes. Para a temperatura você tinha essa expressão e para a energia cinética você tem isso daqui. Vamos pegar agora qual outro valor? 32. Vamos pegar 32. Vamos ver aqui. 32 ao quadrado, isso dá 1024. Vezes 5. Qual é a energia cinética de um corpo que está com a velocidade de 32 metros por segundo? Vamos lá, 5.120 joules, né? 32 metros por segundo. Isso é aproximadamente 115 quilômetros por hora. Então um carro, o meu negócio do carro é que o carro não teria 10, né? Não teria 10. Mas um objeto com 10 kg de massa, no caso do carro, a energia cinética seria muito maior, claro. Você não tem um carro, a não ser que seja um carro de brinquedo, um carro de controle remoto aí, né? Tá, vamos lá, um carro de controle remoto, né? Se a gente coloca ele aí com uma velocidade de 32 metros por segundo ou 115 km por hora e a massa dele seja aqueles 10 quilos que a gente substituiu, tá certo? Ele vai ter uma energia de 5.120 joules, né? Agora, se um corpo de 10 kg de massa tiver com a velocidade de 104 metros por segundo, o que dá aproximadamente 374,4 km por hora, a energia cinética dele já vai ser de 54.080 joules, tá bom? Então o que é que acontece? São exemplos de função, isso aqui são dois exemplos de função. A energia cinética de um corpo aqui é a função da velocidade, do quadrado da velocidade, e aqui a temperatura na escala Celsius é uma função da temperatura na escala Fahrenheit. Ou seja, o valor da temperatura Celsius depende dos valores que você atribui para a escala Fahrenheit, e os valores da energia cinética dependem dos valores que você atribui para a massa e para o quadrado da velocidade. Nesse caso daqui a gente colocou a massa de 10 e aí ficou dependente do quadrado da velocidade, tá bom? Bom, explicado isso para você, vamos agora para aquelas duas exigências para que uma determinada relação entre dois conjuntos se configure, possa ser chamada de função. Se não houver, se estas exigências não forem satisfeitas, o que você tem na realidade é só uma relação cartesiana. Só uma relação. Aliás, tudo aqui é relação cartesiana. Tudo. Seja função ou não, é relação cartesiana. Inclusive as funções
elas são casos particulares de relações cartesianas. O conceito de relação é maior do que o conceito de função, tá bom? Mas o que interessa pra gente aqui é quando é que uma relação cartesiana, ela se torna uma função. Bem simples, quando você tiver estas situações, conjunto A, conjunto B. Imagine o senhor e a senhora que a senhora tenha x1, x2, x3, x4 aqui. E eu vou relacionar da seguinte maneira, ó. y1 se relaciona, x1 se relaciona com y1, x2 se relaciona com y2, x3 se relaciona com y3 e x4 se relaciona com y4. Se liga aí agora, por favor, fica ligado, ou ligado. Esta relação é uma função. Por quê? Por favor. Porque cada um dos elementos do conjunto que mandou flecha, que a gente vai chamar de domínio da função, não esqueça mais nunca essa expressão, é o conjunto que manda as flechas. Cada um dos elementos do domínio se relaciona com um e apenas um elemento do contradomínio. Este elemento x1 se relacionou com y1. Ele só se relacionou com um só. Ele, além de ser obrigado a se relacionar, ele só pode se relacionar com um. Esse daqui, além de ser obrigado a se relacionar, só pode se relacionar com um. E ele fez isso com o y2. Esse, vou repetir, é proposital, viu? Esse daqui, além de ser obrigado a se relacionar, só pode se relacionar com um. No caso dele, o y3. E esse daqui, além de ser obrigado a se relacionar, se relacionou no caso dele comente com 1, que é o y4. Então isso daqui é, deixa eu botar aqui, é função. É função, tá bom? Vamos ver agora um exemplo de que não seja função. Vou mostrar para você uma situação onde você não tem uma das exigências satisfeitas. Então vamos lá. Função de quem? De A e B, né? Olha como é que a gente escreve. Função de A em B. É assim que a gente vai escrever, tá bom? A mandando flecha para B. Vamos ver uma situação aqui onde não se constitui função. x1 se relaciona com y1, x2 se relaciona com y2, x3 se relaciona com y3 e x4 não se relaciona com ninguém. É uma relação? É uma relação cartesiana. É função? Não. Porque cada um dos elementos do domínio tem que se relacionar. E além de serem obrigados a se relacionar, só podem se relacionar com um único elemento. Esse aqui resolveu quebrar a regra. Tudo bem, é o direito dele. Mas por causa dele, essa relação não pode ser chamada de função. Só por causa dele. Ela é só uma relação. Essa relação não pode ser chamada de função. Ela fica apenas com... Ela não pode ser promovida ao posto de função. Ela é apenas uma relação. Tá bom? Detalhe. Eu posso colocar alguém aqui sem receber flecha? Sem problema. Qual é o problema? Pode. A exigência é em relação aos elementos que mandam as flechas. Mandou uma flecha, mande outra. A exigência é em relação aos elementos que mandam a flecha e não em relação aos elementos que recebem a flecha. Pode sobrar alguém no contradomínio sem mandar flecha? Pode. Ou sem receber flecha? Pode, não tem problema, fica à vontade. Tá combinado? Vamos ver um outro exemplo? Então isso aqui você não teria função, tá? Domínio contra domínio. Isso daqui não é uma função, justamente por causa desse cidadão. Vamos ver uma outra situação onde você não tem o caso de função. Vamos botar aqui agora para você, agora mesmo. Lembrando, no entanto, que o que eu estou passando para você aqui é de maneira bem informal, né? Apesar de corretíssimo, viu? Apesar de corretíssimo. Então vamos lá, o que é que nós temos aqui? Olha só. Isso aqui as pessoas tendem a fazer uma confusão. Ó, x1 se relaciona com y, x2 se relaciona com y, x3 se relaciona.
Isso daqui é uma flecha aqui, viu? Isso daqui é função? É claro que é função. Qual é o problema? Qual foi a exigência que eu falei para você, que a matemática faz? É que cada elemento se relacione com apenas um. Em nenhum momento a matemática diz que o elemento que esse se relaciona tem que ser diferente desse daqui. Quem fala isso é porque já está viajando na definição. Já está tomando uma certa liberdade que a matemática não deu em nenhum momento. Cada elemento do domínio tem que se relacionar com um e apenas um. Em nenhum momento se diz se esse um tem que ser diferente ou igual. Esse daqui se relacionou com quantos? Com um. Acabou. Quantas flechas ele mandou? Uma. Esse daqui se relacionou com quantos? Com uma. Esse daqui se relacionou com quantos? Com um. Então isso aqui é função, não deixa de ser função, não contraria o conceito de função. Então isso aqui é função. Tá combinado? Vamos ver outro exemplo? Agora no caso aqui de que não é função. Agora já não é função. x1. Vamos ver aqui agora. Ó. Olha aqui você. Ó. y1, y2, y3. Eu pergunto para você. Isso aqui é função? Não, não é função. Isso aqui não é função. Por quê? Porque você tem um elemento se relacionando com mais de um elemento. Poxa, já era. Isso não é função. Percebeu? Ele mandou 3 flechas. Não pode mandar 3 flechas, tá bom? Interessante, muito interessante isso. Para nós encerrarmos, deixa eu mostrar aqui para você. Quando eu comecei a estudar, meus primeiros contatos na minha vida, já isso depois de grande. Né? Quando eu era criança, eu detestava matemática. Mas depois já de grande adulto, quando eu conheci a Nelise, ela me apresentou um livro de um cara assim que até hoje eu tenho admiração, apesar de eu nem saber, já procurei na internet já, se esse autor, ele ainda é vivo. Se você souber de algumas notícias dele, poxa, passa isso pra mim, porque eu já digitei no Google, mas não encontro nada dele. Ele era um major do exército, Major João Batista Leandro. Década de 70, ele era engenheiro eletrônico do exército, né? Na década de 70 e na década de 80, ele não era professor de matemática, interessante, né? Mas de vez em quando aparece esses caras aí que dão show mesmo. Ele escreveu uma série de uma coleção chamada Matemática para Você. Fantástico isso. Poxa, não é por ter sido o primeiro contato meu de matemática, é porque a série dele é muito, muito boa. Até hoje, quando eu escrevo os meus livros, eu não posso negar a influência do major, né, João Batista Leandro, na minha formação, porque os primeiros passos eu dei com o livro dele, né? Trigonometria, eu comecei a aprender trigonometria no livro de trigonometria dele, né? Depois aí eu já parti para o livro de Manuel Paiva, mas os primeiros passos foram dados com o livro do major. E ele no livro de função, ele passa, não é meu essa brincadeira, é dele, do major João Batista, né? E aí se você souber alguma coisa do major, poxa, aí, olha, ainda é vivo, né? Sabe, passa para mim, porque é assim, eu tenho muita curiosidade de conhecer, nem que seja pelo Google, né? Conhecer o major, eu nunca vi uma foto do major. Faz parte da minha vida os livros do major João Batista Leandro, coleção Matemática para Você. Se você encontrar aí nesses sebos aí da internet algum livro desse homem, pode pegar porque vale a pena, tá bom? É matemática mesmo, explicado de uma maneira absolutamente magistral. É de uma didática que ele é melhor no livro, do que muitos professores ao vivo. Em carne e osso lá, o cara chega a ser melhor no livro. É um abençoado pela natureza no dom de ensinar. Major João Batista Leandro, né? Coleção Matemática para Você. Qual era a brincadeira que ele fazia? Interessante, muito interessante. Se eu viver 500 anos, eu não vou esquecer nunca dessa brincadeira que ele fazia. Olha só. Ele dizia o seguinte, ó, você está com dificuldade de entender o que é função? Vamos fazer o seguinte, vamos botar aqui umas crianças. Tá bom. E aqui é criança, né? Pode ser tanto homem quanto mulher, mas criança. E aqui você vai colocar mulheres, bonequinhos representando mulheres. Então vamos aqui botar mulheres. Pronto, olha aí.
mulheres. Vamos lá. Isso aqui não é uma função, sabe por quê? Porque esta criança é filho dessa mulher. Esta criança é filho dessa mulher. Esta criança é filha dessa mulher. Mas opa, essa criança aqui, poxa, sem mãe, não é possível, meu Deus do céu, que ela não tenha uma mãe. Isso aqui é uma aberração, portanto não é função. Olha que coisa genial. Meu Deus do céu, vamos lá, vamos brincar aqui, olha só. Vamos botar aqui, criança, vamos botar uma criança aqui. Aqui a gente vai botar uma menina. Botar aqui a Maria Chiquinha dela. Aqui vamos botar um garotinho. E aqui vamos botar uma mulher. Eu pergunto pra você aí agora. Vamos botar uma mulher aqui agora. Vamos lá. É possível a mulher ter 3 filhos? É possível ter isso? É? Então é função. Genial, né? É realmente... Poxa, é fantástico. Vamos botar aqui agora uma criança, tá bom? E aqui vamos botar 3 mulheres e vamos dizer que essa criança tem 3 mães biológicas. Genial, não sei, né? Não sei. Do jeito que a ciência... Deixa aqui, agora que daqui a pouco eu falo bobagem. Ah, vamos lá, vai. Ah, aí, pronto, aqui. É possível uma criança ter 3 mães biológicas? Não, portanto isso não é função. Poxa, que coisa genial. Que coisa genial. Vamos tirar isso aqui? Vamos tirar isso daqui. Vamos tirar. Vou botar essa mãe aqui. Vamos botar essa mãe aqui. Pronto. E vamos botar essa mulher aqui. Pronto. É função? É aquele caso quando no contradomínio fica o número sem receber flecha. No caso das mães das crianças, essa mulher é mãe dessa criança, essa mulher é mãe dessa criança, essa mulher é mãe dessa criança, e essa mulher resolveu não ter filhos na vida, algo perfeitamente normal. Portanto, isso aqui é função. Se é normal, se é possível acontecer, é porque é função. Tá bom? Então tá aí para você a contribuição do Major João Batista Leandro para fazer você entender o que é função, tá bom? Eu precisava passar isso para você, estas exigências que a matemática faz para que 2 conjuntos, quando relacionados, possam ser considerados função, tá bom? Bom, vamos encerrar aqui esse primeiro vídeo da série funções, né? No segundo vídeo a gente começa, eu apresento para você na lista de definição. A gente vai fazer alguns exercícios para reconhecer quando duas ou mais relações são funções. E quem sabe a gente já pode começar a fazer os primeiros cálculos. Tá combinado? Então você vai me ver agora lá no vídeo 2 da série funções.